Queria chamar a atenção para um ponto, é o seguinte. Existe a foto, existe o filme. Existe a foto, existe o filme. Toda vez que a gente olha uma foto, ela retrata um momento específico e tirar conclusões sobre a foto sem conhecer o filme às vezes é muito perigoso. Então agora a gente está naquela fase em que a gente vai tirando fotografias do que está acontecendo. Estados Unidos, Brasil. Estados Unidos, Brasil. Brasil, Estados Unidos. Porque nos interessa o Brasil. Mas a gente está de olho nos Estados Unidos. Então o Donald Trump disse não sei o quê. Aí ele vai tomar as primeiras medidas. Aí uma delas vai ser deportação, não sei o quê. Aí ele vai, de repente, vai reduzir a carga tributária. Aí ele vai sobretaxar. Então se ele sobretaxar, não sei o quê, bom, o que vai acontecer com o Brasil e tal. E a gente fica nessa eletricidade que envolve um festival de especulações e fica assim, bom, mas agora entrou um republicano lá, temos aqui o petista, como é que vai ser a relação do republicano com o petista? Ah, mas como é que foi a relação do Lula quando o George W. Bush foi o presidente? Como é que não é? Será que vai ser agora? E tal, o Donald Trump é amigo do Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro vai ser poderoso, mas aí o Jair Bolsonaro, e isso pode interferir nas decisões do Supremo Tribunal Federal para a inelegibilidade do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, eu queria voltar no tempo, porque da mesma forma que temos Donald Trump com o governo Lula, tivemos Joe Biden com Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro era presidente quando Joe Biden se elegeu em 2020. Aí o Joe Biden, ao contrário do Donald Trump, ao contrário, aliás, nesta eleição o Brasil não foi tema. Ninguém falou do Brasil. Ninguém se interessou pelo Brasil nos Estados Unidos. Ninguém está preocupado com o Brasil. A gente é que acha que o Brasil é o centro das atenções e tal. Não é, né? Tinha gente que achava que a Terra era o centro do mundo. Tem gente que acha que o Brasil é o centro do mundo. Não é. A gente tem que se mexer para buscar uma centralidade. Não é o centro natural do mundo. O centro natural do mundo é a China, os Estados Unidos, é em torno desses dois players que se dão as discussões globais. O Brasil é um personagem importante na América Latina, mas não é essa bolacha do pacote, a última bolacha do pacote. Mas ninguém falou do Brasil. Na eleição de 2020, quando o Joe Biden foi eleito, o Brasil foi tema de discussão. E o Joe Biden em particular, até porque é democrata, os republicanos não têm esse tipo de preocupação no seu discurso. O Joe Biden, como democrata, tinha e falava de meio ambiente e tal. E lá pelas tantas ele disse o seguinte, olha, o Brasil vai enfrentar consequências econômicas significativas se não tomar certas medidas ambientais não forem cumpridas. Disse textualmente, o Brasil vai ter consequências econômicas significativas. Bom, foi uma declaração direta contra o Brasil, né? Aí, o Jair Bolsonaro, que havia apoiado Donald Trump, da mesma forma que o Lula agora apoiou a Kamala Harris, o Donald Trump foi apoiado por Jair Bolsonaro. Nós estamos no dia 8 de novembro. No dia 11 de novembro do ano em que Joe Biden foi eleito, 4 anos atrás, 2020, Bolsonaro, não é que ele deu uma indireta para os Estados Unidos, não é que ele deu uma indireta para o Joe Biden. Olha o que o então presidente Jair Bolsonaro disse num evento em que ele estava em Brasília. Estava lá o Ernesto Araújo, que era o chanceler naquele momento. Eu estou falando do chanceler, o nome dele é Ernesto Araújo, porque o nome do Ernesto Araújo vai ser citado lá pelas tantas, o presidente vai dizer Ernesto, só Ernesto, mas ele se referia ao então chanceler Ernesto Araújo, e ele deu uma resposta direta ao Joe Biden. Imagine se o presidente Lula dissesse algo parecido agora, em resposta a uma declaração que fosse do Donald Trump. Vamos ouvir, Badaró? Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Vamos ouvir de novo? Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Não é sensacional?
um presidente da República, nós tivemos um presidente da República que foi capaz de dizer uma estupidez dessa, ou seja, que se não, só diplomacia não basta. Se acabar a saliva tem que ter pólvora. Imagina a pólvora contra os Estados Unidos. É de se perguntar se a gente encararia uma guerra contra um vizinho nosso, mas contra os Estados Unidos. É de uma idiotice retumbante, pois foi isso que o Bolsonaro disse. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque as palavras usadas e a análise da fotografia pode nos induzir ao erro. Tentar tirar conclusões hoje sobre quais poderiam ser as consequências de um governo Donald Trump se relacionando com o governo Lula. Se a gente tirasse a fotografia dessa frase imbecil dita pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, o que a gente poderia concluir naquele dia, Badaró? Que ferrou. Agora ferrou. Agora o presidente brasileiro puxou a faca e dançou. Não tem mais como reatar, porque o sujeito falou uma estupidez. Ah, mas o Joe Biden falou que haveria sanções comerciais contra o Brasil e tal. Bom, sabe o que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro esteve com o presidente Joe Biden numa visita e se encontraram. E o Joe Biden fez um elogio ao Jair Bolsonaro. Fez um elogio à gestão do meio ambiente. Deixou a turma da esquerda enlouquecida com a declaração. Ou seja, um democrata e um candidato e um presidente que havia apoiado Donald Trump, um presidente de direita, convivendo com um presidente democrata, centro-esquerda americana, tocaram seus governos sem que os Estados Unidos retalhassem o Brasil, sem que os Estados Unidos viessem para cima da Amazônia, sem que os Estados Unidos aplicassem sanções econômicas, sem nada. Por quê? Porque era um discurso de campanha, era um discurso de chegada. E aí as coisas foram se acomodando. As abóboras, também chamadas de pumpkins, foram se acomodando na carroça ou no caminhão. E Estados Unidos com suas preocupações, Brasil com seus desafios e preocupações, foram tocando suas vidas. É assim que é. Porque o cardápio de desafios, eu faço questão de dizer isso, disse isso ontem, e digo isso com alguma frequência, o cardápio de desafios de um país não muda, porque num outro país aconteceu uma coisa muito poderosa. Claro que isso não é uma verdade absoluta. Getúlio Vargas tinha uma relação intestina com a Alemanha. No entanto, ele mandou para a guerra soldados pelo lado aliado. Ele fez um rock, fez uma mudança. Mas isso, num momento único da história mundial e brasileira. Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, nesse momento, nós não vivemos esse clima. O presidente Jair Bolsonaro, neste encontro com o Joe Biden, pediu a paz na guerra da Europa. Porque já tinha guerra nesse encontro. Já tinha a guerra da Ucrânia com a Rússia. E ele pediu a paz e que trabalharia pela paz. Ele não falou que, como disse o presidente Lula, né, ao contrário do que disse o presidente Lula, que a Ucrânia que tinha que entregar um pedaço para a Rússia. Ele não deu palpite sobre isso. Ele disse, não tem nada a ver com isso. Nós pregamos a paz. E ele, Bolsonaro, nós sabemos, foi autor de algumas das frases mais absurdas já ditas por presidentes da República, né? Se a gente fizer uma lista dos presidentes que disseram bobagem, talvez o Bolsonaro, em alguns momentos até disputando com o Lula, mas seguramente, em alguns momentos, ele deu 1, 2 voltas em torno de qualquer presidente da República na corrida das bobagens ditas. Por exemplo, ele disse, se nós não tivermos voto impresso em 2022, uma forma de auditar o voto, nós vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos. Pois, tivemos 8 de janeiro aqui, mas o 8 de janeiro aqui não foi pior do que o Capitólio, num certo sentido. A gente pode considerar que sim, outros podem considerar que não, mas o fato é o seguinte, não tivemos voto impresso aqui, Lula tomou posse, está aí a democracia brasileira funcionando, sem que qualquer forma de delinquência tenha vencido a democracia. Então, Bolsonaro levou um mês para reconhecer a vitória de Joe Biden.
dos países que integram o G20 foi o último. Todos reconheceram, a gente sabe a eleição não é no dia 5, todos, a grande maioria, reconheceu até o dia 7 de novembro. O Bolsonaro foi reconhecer no dia 15 de dezembro. Ou seja, se tivéssemos hoje, 4 anos atrás, ele ainda não teria reconhecido a vitória presidencial. É como se o Lula só fosse reconhecer a vitória presidencial daqui a mais de um mês, né? E, no entanto, o presidente Lula reconheceu a vitória de Donald Trump no momento em que todos os outros chefes de Estado reconheceram. Então, é para a gente ficar tranquilo, né? Que os países, eles têm as suas tensões, os presidentes têm as suas diferenças, mas as nações, elas têm uma vida própria. Quer dizer, os Estados Unidos não vão deixar de comprar nada do Brasil por uma birra pessoal do presidente. Se for uma discussão estrutural, a gente vai pagar uma conta cara. E por causa disso, nós temos que tomar as nossas providências, que devem ser tomadas independente da vitória deste ou daquele presidente. Por exemplo, nossa entrada na OCDE. O Brasil deveria atingir 272 diretrizes para poder entrar na OCDE. Aderiu a 119 dessas diretrizes, portanto, não chegou ainda ao número mínimo para poder realmente entrar na OCDE. A OCDE, que muitos falam é o clube dos países ricos, a OCDE reúne 62% do PIB mundial. Então, entrar na OCDE, estar na OCDE, é uma chancela econômica, é uma chancela de que aderimos à economia de mercado, de que somos livres, de que somos transparentes. É muito importante, é melhor do que qualquer discurso presidencial, de qualquer compromisso que o presidente da República possa fazer, de que ele defende a economia de mercado, de que ele defende a austeridade fiscal. Qualquer discurso que o presidente da República possa fazer é inferior à entrada do Brasil na OCDE. A gente deveria acelerar essa agenda, trabalhar por essa agenda. E isso não tem a ver com a vitória do Donald Trump, tem a ver com a abertura das nações, de uma forma geral, ao Brasil, porque ele deu uma demonstração de grandeza, de transparência, de maturidade econômica, fiscal, política, social. O que nós não estamos fazendo. E não estamos fazendo porque o Joe Biden perdeu, aliás, a Câmara perdeu, o Donald Trump ganhou, porque isso já estava acontecendo. Nós começamos esse processo no governo Bolsonaro, diga-se, e isso vem se enrolando, e nós não estamos vendo nos discursos das nossas autoridades, no discurso dos nossos governantes, no discurso dos nossos ministros, essa mão firme. A Confederação Nacional da Indústria montou um placar para medir a adesão do Brasil à OCDE, e esse placar está parado há um tempão, porque as coisas não avançam. Então é isso que o Brasil tem que fazer. Qual é a nossa lição de casa? Não é a lição de casa dada por Joe Biden, dada por Donald Trump, dada pelos Estados Unidos. Nós não somos subservientes, nós não podemos ser subservientes. Nós devemos ter uma autonomia de relacionamento com os países e buscar com os países, a começar pelo nosso vizinho mais poderoso, uma relação bilateral e assim com todos os países com os quais a gente pode se relacionar, até com a Venezuela. Até com a Venezuela. Como? É mais difícil, porque ali tem um problema sério. Mas nós nos relacionamos com a Arábia Saudita, nós nos relacionamos com o Vietnã, nós nos relacionamos com vários países autoritários, temos que nos relacionar também com a Venezuela de alguma maneira, se isso for bom para a nossa relação comercial, se isso for bom para trazer dinheiro para o Brasil, se isso for bom para enriquecer a sociedade brasileira. Com os Estados Unidos, é patético imaginar que as duas nações mais importantes da América não possuem nenhuma forma de relacionamento bilateral, por exemplo, na área de infraestrutura, por exemplo, na área de energia. E o Brasil é um país admirável em várias áreas. Joe Biden disse a respeito do Brasil, na gestão Trump, sobre as virtudes da economia verde brasileira. E o Jair Bolsonaro, neste encontro com Joe Biden, fez uma lista que não foi rebatida por ninguém sobre quanto o Brasil é verde na sua energia, na sua produção, na sua economia. É um país verde, é um país verde. Ah, teve queimada? Teve queimada agora no governo Lula também. Então, o que eu quero chamar a atenção é: não vamos nos perder na avaliação superficial da fotografia. O filme da relação entre os países
se dá com o tempo. Então, bobagens são ditas, bobagens são feitas, declarações são dadas, mas a relação entre os países se dá por um movimento muito mais intenso que o Brasil está deixando de fazer com os Estados Unidos, e este é o grande problema. Um grande problema, não é o grande problema, porque eu acabei de citar a OCDE. Este é um grande problema. Então, que o presidente Lula, que o governo brasileiro, que as autoridades brasileiras tenham maturidade para saber que nós não estamos aqui para agradar ou desagradar, para confrontar ou não o governo Donald Trump. Nós estamos aqui para tirar o maior proveito da maior economia do mundo. Se a maior economia do mundo tem algo a nos oferecer, se a maior economia do mundo tem algo para enriquecer a sociedade brasileira, pois vamos buscar. Como vamos buscar com a China, como vamos buscar com a Europa, como vamos buscar com a Argentina, cujo país também é de direita, está gerido pela direita nesse momento. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.